Agora vamos fazer um exercício prático de verificação se o afrouxamento da política de crédito deve ocorrer ou não em função daquelas variáveis que falamos, ou seja, se o aumento de vendas gera um lucro. Se esse lucro que é gerado em razão do aumento de vendas, ele é suficiente para remunerar adequadamente os investidores da empresa. Então, voltando à nossa página da leitura complementar, então, com um caso prático aqui, ó, nós vamos exercitar o que eu acabei de explicar. Uma empresa está considerando a possibilidade de introduzir uma política mais liberal de crédito, que alterará um prazo médio de cobrança de 1 para 2 meses. Porém, as vendas deverão aumentar 25%. Bom, então, os dados atuais da empresa são que o período médio de cobrança é de 30, então 30 dias. Se vai aumentar de 1 para 2 meses, o período médio de cobrança vai passar a ser de 60 dias. Se o giro de contas a receber, que era 12 vezes por ano, vai passar a ser de 6 vezes por ano. 6 vezes por ano. Ficou ruim aqui. Tá. Isso, já de início, a gente já sabe que é ruim, porque isso afeta negativamente o giro operacional. O giro operacional vai diminuir e, com isso, mais dinheiro será necessário para manter o ciclo operacional e acaba ficando mais caro para a empresa as operações. Nós temos aqui também informações de que o preço unitário do produto é R$10, de que o custo variável de cada produto que é vendido por 10 é 7 e que o custo total unitário do produto é 9. Ora, pessoal, vamos anotar aqui. Se o custo variável por produto é 7 e o custo total unitário do produto é 9, com essas duas informações eu consigo concluir que o custo fixo por unidade é de R$2 cada unidade. Se o custo variável, desculpem aí o meu número, porque também é um pouco difícil usar essa caneta aqui, R$2, né? Por unidade, né? Tá certo? Certo. Outra coisa que nós podemos deduzir dessas informações: se o preço do produto é 10, o nível de vendas atuais é de R$2,5 milhões, então se eu dividir R$2,5 milhões por R$10, que é o preço unitário do produto, eu tenho que as vendas anuais da empresa é 240 mil unidades. Vamos multiplicar por 10, dá 2.400.000. São informações importantes. Vamos lá, continuando. Supondo que a taxa de retorno do investimento dos créditos exigida pelo dono da empresa seja de 20%, qual a decisão quanto à adoção dessa nova política de crédito mais frouxa? Ou seja, que a empresa pretende aumentar a média de recebimento dos clientes de 30 dias para 60, ou seja, vai vender em parcelas mais alongadas. Aqui é importante ter a noção que o período médio de cobrança de 30 dias não significa que a empresa vende tudo em 30 dias. Significa que, na média, é 30 dias. Então, ela deve vender um pouco à vista, um pouco em uma mais duas, talvez alguma coisa em uma mais 3, né? O fato é que a política de crédito ficaria mais frouxa, fazendo com que a média passasse a ser de 60 dias. E também não significa, se passando para 60 dias, que vai vender tudo em 60. É uma composição de prazos ali, né? Mas na média, obviamente que a empresa senta para fazer essas condições. Se pagar à vista tem tanto por cento de desconto, se pagar em uma mais 2 é assim, se pagar em uma mais 3 é assim, na média vai passar a ser 60 dias. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar sobre o custo. Isso já está ali identificado, né? A gente pode dizer assim, então se a empresa vende 240 mil unidades por ano, se eu multiplicar isso por 2, dá 480, e isso é o quê?
Isso é o custo fixo total da empresa. Custo fixo total da empresa, né? E se eu multiplicar 240 mil por 7, a gente tem o total do custo variável, né? Custo variável total. Tá certo? Então, se eu somar esses dois, eu tenho o custo total no período da empresa, né? Eu não vou somar aqui agora porque não tem necessidade. Confronto entre lucros adicionais e retorno requerido. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma mini demonstração de resultado e vamos fazer essa mini demonstração de resultado dividindo em duas partes. Então aqui essa mini demonstração de resultado, ela tem receitas, tem custos fixos, tem custos variáveis e tem lucro, que nem a gente estudou aí em custo, né? Nós temos a situação atual com venda de 240 mil unidades e temos a situação pretendida, quanto que é, esqueci de anotar aqui. Espera-se um aumento de 25%, né? Então, se a empresa vende 2.400, 25%, ou 240 mil, 25% é 60. Então, essa empresa passaria a vender 300 mil unidades. Nós já sabemos que o custo fixo aqui, quando vender 240 mil, é 480. Nós sabemos que a receita de venda da empresa para 240 mil unidades é 2.400.000. Foi dado no exercício essa informação. E também sabemos que os custos variáveis totais da empresa, aqui é tudo total, né? Receita total, custo fixo total, lucro total, né? Receita total. Custo variável total, 1 milhão. Então, nós temos como resultado vamos colocar aqui 260, que essa informação vai me ser útil depois. O lucro esperado, ou lucro normal da empresa é de 240 mil. Tá certo. Se a empresa vender 300 mil unidades, a receita total dela, ou seja, 300 mil unidades vezes 10, que é o preço de venda, 3 milhões. O custo variável total é 7 vezes 300. 3 vezes 7, 21, dá 2.100. E o custo fixo total, você escorregou e achou que era 2 vezes 300 mil. Aí você errou. O custo fixo total é fixo, ele não varia em função do volume de venda. Então ele continua no 480 mil. Então agora nós temos que o custo total passou a ser 2.580. E, portanto, o lucro dessa empresa passará a ser de 420 mil por ano. Isso tudo é em ano, né? Nós estamos falando em ano. Ok. Bom, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular porque aqui, ó, confronto entre lucros adicionais e retorno exigido. Nós temos que calcular o investimento em razão da
desse novo projeto. Então, o investimento se calcula custo das vendas anuais pelo giro de contas a receber. Então vamos fazer assim. Atualmente, o investimento que será necessário, o investimento em contas a receber, depois, né? Vou botar aqui, depois é o quê? É o custo das vendas anuais. Quanto é o custo? Está aqui, ó, 480, depois do projeto, depois de aumentar. 480 mais 2.100 dá 2.580. E o giro de contas a receber, depois de implementada a política, vai ser de 6. Se ele era 12, vai passar de ser 6 vezes por ano. E aí a gente coloca aqui, 6 vezes por ano. Isso vai dizer que o investimento novo, depois da política de crédito nova, vai ser de 430 mil reais. Ou seja, a empresa vai ter que manter parado ali 430 mil reais. Vamos aqui. O investimento em contas a receber antes da política de crédito. Nós tínhamos o quê? O custo era 260 e o giro de contas a receber era 12, ó. Olha, vamos lá embaixo. Era 30 dias o período médio, portanto era 12, tá aqui, né? 12 vezes por ano. 12. Então, na situação atual, o valor de investimento em contas a receber, 260, dividido por 12, é de 180 mil. Portanto, a necessidade de um incremento, isso aqui é símbolo de variação, tá? De 250 mil. Então, isso aqui é o investimento necessário. E isto aqui, esta variação aqui, é o lucro adicional, variação do lucro adicional. Vamos ver, 420 menos 240 dá 180, o investimento, o aumento necessário é 180. Vamos anotar aqui. Lucro adicional. Bom, vocês me desculpem aí o... adicional. Pronto, você entendeu. Né? E aí você tem o investimento adicional. E agora, pessoal, a gente calcula a taxa de retorno, TIR. Taxa de retorno. Ou seja, a taxa de retorno. Como é que se calcula uma taxa de retorno? Você divide o lucro pelo investimento. Você tem um adicional de lucro de 180 mil, e você tem um investimento necessário de 250 mil. Portanto, a taxa de retorno vai ser de 6,5%.
72%. Aí você fica pensando, bom, mas o lucro adicional é menor do que o investimento pessoal. Você tem que pensar que essa taxa é calculada em função do resultado de um ano. E aquele aumento de venda, em princípio, é claro que isso não vai ocorrer eternamente, mas durante o tempo ocorre. Então aquele taxa de retorno se repete anualmente. E vejam, a decisão é sim, porque a taxa de retorno, porque o retorno é maior do que a taxa exigida pelo proprietário, taxa vamos botar aqui, 20%. A taxa de retorno, que é 72%, é superior à taxa exigida pelos proprietários, ou pelo proprietário da empresa, que é 20%. Ó. Você tem que imaginar que esse retorno ele se replica ao longo dos tempos, né? Então, no ano seguinte, o volume de venda ainda continua maior e, portanto, o lucro ainda vai estar maior do que a situação original, que é essa situação de venda sem a política de crédito frouxa, né? Por isso é que esse afrouxamento da política de crédito, nesse caso que foi demonstrado no exercício, ela deve ser aceita, né? Porque a taxa de retorno esperada da política é superior à taxa de retorno exigida pelos proprietários da empresa. Não é? Então é assim que se faz o cálculo, tá? Na lista de exercício tem um exercício que foi baseado num caso real de uma consultoria que eu fiz, loja de bijuteria, né? E ali você tem mais uma oportunidade para exercitar esse tipo de análise. Tá certo? A gente vai ter que terminar aqui para continuar esse assunto administração de crédito no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou um pouco longo, tá ok? Até logo!